Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Francelino, sou professor de Lei Orgânica do DF e você já resolveu várias questões aqui conosco no canal do Aula Móvel, lembra? Bom, nós fizemos aí um vídeo com várias questões, depois fizemos um segundo vídeo e no total nós temos 4 vídeos. Só que é o seguinte, a demanda foi muito grande de questões, principalmente porque nós colocamos aqui, divulgamos as nossas redes sociais. E aí, eu recebi uma porção de perguntas acerca de coisas que estavam dentro da Lei Orgânica do DF. E é com esse intuito que eu vim, então, aqui fazer observações sobre a Lei Orgânica do DF. Beleza? É o seguinte, pessoal, a Lei Orgânica do DF é composta de 365 artigos, beleza? Bom, até então, a Lei Orgânica, então, possuía muitos dispositivos desatualizados. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que se alterava a Constituição Federal por meio de suas emendas, o legislador esqueceu de atualizar o texto da Lei Orgânica do DF. Com isso, nós tivemos vários dispositivos que no texto da Lei Orgânica encontravam-se e estavam desatualizados. E aí, turma, a banca examinadora, sabendo disso, de forma atenta, cobrava o que na prova? Cobrava a literalidade da lei. Diversos dispositivos da Lei Orgânica do DF eram desatualizados. Mas a banca examinadora queria o quê? A literalidade da lei. Ele falava, de acordo com a Lei Orgânica do DF, conforme a Lei Orgânica do DF, sob a luz da Lei Orgânica do DF, tá? Então, nesse sentido, a gente tinha que responder sobre a literalidade da lei. Diante disso, várias questões, então, porque ano passado nós tivemos uma emenda e hoje nós estamos com a emenda de número 92, né? Nós temos 92 emendas à Lei Orgânica do DF. Bom, enquanto a Constituição Federal tem 90, a Lei Orgânica tem 92. E dessas 92 emendas à Lei Orgânica do DF, as mais importantes surgiram no ano passado. Foi a emenda de número 79, que alterou a parte da educação. Atenção, você que vai fazer concurso para a Secretaria de Educação. A emenda de número 80, a emenda de número 81, tá? A emenda de número 82, 83 e 84. Todas elas foram publicadas em agosto de 2014. Tudo bem? A emenda de número 85 já foi em novembro. E esse ano nós tivemos a publicação das emendas de número 86, 87, 88, 89, 80, 90, perdão, 91, 92. Tranquilos? Tá. Aí o que acontece? Nós tivemos várias coisas que ficaram desatualizadas, inclusive as questões. E é por isso que eu te convido então para resolver as questões. Ok? Vamos para a nossa tela? Bom, mas antes aí de resolver, eu quero então novamente frisar as minhas redes sociais. Ó, no Facebook eu tenho a minha fanpage, chama Prof. Rodrigo Francelino. Vai lá, turma, acessa lá, tá? Nós temos hoje atualmente 15 mil seguidores e nós fazemos vários videozinhos onde nós vamos aí tá dando dica de lei orgânica, de outras disciplinas, como atualidades, que eu tenho amigos aí que falam sobre atualidade, como o amigo Reginaldo Vera, Zulani, Otoniel, enfim, o professor Israel, enfim. Aí tem o Twitter, que a gente também basta dicas lá pelo Twitter. Tem o Instagram, tá? Eu tô devendo até minha presença maior dentro do Instagram, do Twitter. Tem o Instagram, tá? E para completar, no Instagram lá eu coloco fotos do quadro, como é que tá, essa coisa toda. E-mail para se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser algum esclarecimento. Agora eu tô entrando nesse Snapchat, que eu tô agora aí, aprendendo junto com essa molecada, os novinhos e as novinhas, né? Falando um pouquinho da Lei Orgânica do DF. E no WhatsApp. Como é que funciona o WhatsApp, ó? 61-9551-1921. Quando você for encaminhar, você tem que colocar o seu nome, tá, animalzinho? E colocar assim, resolução de exercícios, tá? Resolução de exercícios, tá? YouTube, beleza? Tá bom? Para eu poder te cadastrar lá e você passar a receber suas dicas, beleza? Bom, turma, aí é o seguinte. Mandou, você vai passar a receber várias dicas de inúmeras disciplinas, de legislação extravagante, de lei complementar 840, direito administrativo, direito constitucional, tá? Mas eu quero deixar bem claro uma coisa para você. Professor, tudo é você que vai falar? Óbvio que não, cabeçudo. Mas eu tenho vários amigos e os amigos vão caminhando e eu vou mandando para vocês. Fechado? Então essa forma aí para poder te ajudar e te auxiliar nos seus estudos. Bom, vamos para nossa questão? Vamos lá, turma. Seguinte, animalzinho do meu coração, presta atenção nessa questão. Detran 2009, CESP, acerca da Lei Orgânica do DF, julgue o item seguinte. Tá? Na verdade, eram várias questões, eu só adaptei aqui. Beleza? São obrigados a fazer declaração pública anual dos seus bens. Governador, vice-governador, diretor de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias e fundações. Bom, quero fazer um comentário sobre isso aqui. Primeiro, eu quero agradecer.
Essa questão, turma, quem mandou para mim foi o nosso querido colega, tá? Renato Trindade. Ele pegou, mandou aí a mensagem para mim no WhatsApp, falou, professor, não consegui entender. E qual foi a resposta? Porque o Trindade colocou o quê? O Renato colocou assim pra gente na resposta. Professor, eu coloquei como verdadeiro. E de fato, está correto. Por quê? Hoje, são obrigados a fazer declaração pública anual de seus bens. Governador, vice-governador, secretário de Estado, diretor de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias. Aí vem administradores regionais, procurador-geral do DF, conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, deputados estatais e aí, por último, para fechar, o defensor público geral. Tudo bem? E ele colocou verdadeiro. Só que ele foi ver no gabarito desse livrinho, ele comprou um livrinho e aí ele foi ver e lá no gabarito estava como errado. Ele ficou louco. E aí ele foi até a página do CESP, porque tinha certeza disso. E chegando lá na página do CESP, também estava o quê? Errado. Aí ele ficou doido. Ele falou, por que na lei orgânica está assim? Por que está diferente? Como é que é? Eu não entendi. Bom, vamos para a mesa para a gente entender? Vem comigo. Galera, seguinte. Ó, antes da emenda 80, isso é muito importante a gente colocar. Antes da emenda 80, eram obrigados a fazer declaração pública anual de seus bens. Bem, eram obrigados a fazer o governador, o vice-governador, secretário de Estado, diretor de empresa pública, sociedade de economia mista e fundações. A autarquia até aquele momento não estava inserido, tá? Aí vinha administradores regionais, vinha procurador-geral do DF, conselheiro do Tribunal de Contas e deputados estatais. Então, antes da emenda 80, não eram obrigados. Então, vamos colocar aqui, não eram obrigados. Não era obrigado. Quem? O diretor de autarquia, o diretor de autarquia e o defensor público geral. Porque naquela época nem existia o defensor público geral. Tudo bem? O público geral, beleza. Agora, como ficou pós-emenda? Pós-emenda, hoje, é obrigado. Todos esses que eu já mencionei, opa, desculpa aqui, hoje é obrigado. O diretor, o governador, o vice-governador, o secretário de Estado, diretor de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias, fundações, tudo bem? Eles todos são obrigados, tá? E aí, vem depois o administrador regional, o conselheiro do Tribunal de Contas, o deputado distrital e o defensor público geral. Então, hoje é obrigado o diretor de autarquia e o defensor público geral. Só que o que acontece, turma? Essa questão é de que ano? 2009, tá? Naquela época, realmente, ele não era obrigado, porque a gente aqui estava nessa regra, porque a emenda de número 80 surgiu quando? A emenda de número 80, ela surge, turma, em agosto de 2014. Tudo bem? Então, a questão era antes de 2014. Se era antes, a regra era essa. E se era essa, ela realmente estava errada. Mas hoje, essa questão de 2009 tem que ser respondida no âmbito do quê? Do prisma já da aplicação da emenda 80. Diante disso, qual seria a resposta correta para essa questão? Hoje, essa questão, ela então estaria o quê? Correta. Hoje essa questão estaria o quê, turma? Correta. Tá? Então, por que ela está correta? Porque é o seguinte, turma. Com o advento da emenda 80, tá? São obrigados hoje a fazer declaração o diretor de autarquia e o defensor público geral. Mas isso não tem lá no livrinho, então ele ficou doido. Então fique muito atento, turma, porque às vezes o conteúdo que você vai comprar, tá? Você tem que estar atento para saber se o gabarito também ficou atualizado. Não basta você pegar um gabarito desatualizado, você tem que pegar o atual gabarito, tá? Tem que ter esse comentário. Com o advento da emenda 80, passou a ser correta a questão em virtude da emenda de número 80,
que acrescentou o diretor de autarquia e o defensor público geral. Caracas, professor, posso encontrar esse material? Pode. Dá só uma olhada, turma. Seguinte. Galera, esse aqui é o mais novo livro aí, ó, que foi publicado, tá? E é um livro do qual eu tenho um prazer de apresentar, que eu escrevi em coautoria com a professora Suzeli Veloso. Legislação aplicada ao DF. É Lei Orgânica do DF e Lei Complementar 840, tá? São mais de 600 itens comentados e gabaritados de toda, assim, de Lei Orgânica do DF e de Lei Complementar 840, beleza? Bom, no total nós temos aí 200 e poucas questões e vão dar mais 600 itens, porque nós comentamos item a item, por que está certo, por que está errado, e a gente ainda acrescenta o porquê que essa questão hoje tem uma nova resposta, em virtude da emenda tal, do jeitinho que eu fiz aqui com vocês, beleza? Quem quiser adquirir esse livro, pode adquirir então aí, tá? Em qualquer unidade do Impacto, tá? Concursos. Pode comprar também em qualquer unidade do Gran Cursos, também pode comprar no curso Adição, pode comprar lá em Taguatinga, pode comprar na Banca Estrela em Taguatinga, pode comprar no Instituto Gilber Botelho, no IP Concursos. Ah, você que é de Formosa, pode comprar também no Fênix Concursos lá com a Denise, tá? E tem na livraria da rodoviária também, se você quiser adquirir, beleza? Ah, professor, estou fora, não estou em Brasília. Bom, você ainda pode comprar pela internet, no site www.sodeler.com. Tranquilo? Tá? O livro custa nos postos de venda R$30, perdão, tá? O livro custa então R$30. Tá baratinho, turma, tá? São muitos itens e você vai gostar. Beleza? Ó, não esquece, hein? Beleza? Vamos lá, galera. Feito o jabá, vamos para a próxima questão. Questão de número 2, Funiversa. Aí, turma, ele fala o seguinte: é correto afirmar que o servidor público estável A. somente perderá o cargo por decisão do próprio superior após concordância com o sindicato representativo da categoria. B. Somente perderá o cargo por ato do governador do DF. C. Somente perderá o cargo por decreto do governador do DF. D. Somente perderá em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. E E. Não perderá o cargo em hipótese alguma. Bom, se você respondeu letra D, beleza. Só que tem um problema. Essa resposta encontra-se com um gabarito de letra D, mas isso era o quê? Antes da emenda 80. Porque antes da emenda 80, o artigo 40, parágrafo 1º da Lei Orgânica do DF, falava que existia duas possibilidades para a perda do cargo mesmo, que era o quê? Sentença judicial transitada em julgado e mediante processo administrativo que lhes fosse assegurado o quê? Ampla defesa. Tudo bem? E hoje? Como é que é isso? Turma, hoje essa questão não teria nenhum item correto, porque a letra D está errado. Porque não é somente por essas duas possibilidades. Não é somente por sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. Com o advento da emenda 80, acrescentou-se também o que, turma? A avaliação periódica de desempenho. A avaliação periódica de desempenho. Isso quer dizer o quê, turma? A avaliação periódica de desempenho? Isso quer dizer o seguinte, que essa questão hoje não tem nenhum item correto. Todos os itens hoje nessa questão estão errados, tá? Então, tinha que vir aqui um comentário dizendo o quê? Com o advento da emenda 80, tudo bem? A questão não possui, possui todos os itens incorretos, uma vez que teve acréscimo da avaliação periódica de desempenho como uma das possibilidades para declarar a perda do cargo público por servidor público estável. Gente, os senhores entenderam isso? Então é muito importante que você entenda que, com o advento daquelas emendas do ano passado, muitas questões passaram então a ter uma interpretação diferenciada. Bom, se você for no site, você vai encontrar. Pois é, mas essa questão aí, veja o ano, ela é de 2012. E a emenda de número 80 é de quanto? De 2014. Então, em 2012 era a letra D. Hoje não é mais nenhum item. Tranquilo? Beleza? Vamos para o próximo item? Próximo item. Fundação Universa.
auxiliar de saúde, ortopedia e gesso, segundo a lei orgânica do DF, assinale a alternativa que não é direito do servidor público sujeito ao regime jurídico único. Vamos lá. Não é direito. Vamos até colocar aqui. Não é direito. Tá? Então ele quer aquela que é incorreta. Bom, turma. Gratificação do titular quando substituição ou designado para responder pelo expediente. Isso é um direito do servidor público. Está descrito dentro do artigo 35, inciso 4º. Tudo bem? Perdão. Inciso 1º. Tá? Da lei orgânica do DF. E aí, turma, lá, a lei orgânica do DF enumera ainda, tá? Elenca mais 12 direitos dos servidores públicos, tá? E esses 12 direitos vão estar todos no artigo 35. Muito importante a gente estar aí com o artigo 35 na ponta da língua para esse concurso público aí que você vai fazer aqui do DF, que é da Secretaria da Criança ou da Secretaria de Educação. Muito importante mesmo, tá? Ah, outra coisa. Quando eu coloco isso aqui, eu quero que você entenda que a gratificação é a palavra-chave. Por quê? A banca examinadora pode colocar assim, ó, recebimento da remuneração quanto substituição ou designado para responder pelo expediente. Não, turma, se estiver substituindo, ele vai ganhar gratificação, porque a gratificação é inerente à função que ele está ali desempenhando, tudo bem? Agora, a remuneração é do servidor, tudo bem? Do cargo público que ele possui, beleza? Não confunda então. Vamos para o próximo item, letra B. Letra B diz o seguinte, turma. Letra B. A incorporação aos vencimentos do servidor de 1/5 por ano de efetivo exercício do valor correspondente às funções de confiança ou cargo em comissão ocupado pelo mesmo. Gente, é o seguinte, esse item está errado, tá? Esse item está errado e ele está errado por quê? Porque a lei orgânica não fala em incorporação de 1/5, tá, turma? Não fala não, tá? Não tem nada a ver não. Na lei complementar 840 você vai ver algo semelhante, mas na lei orgânica não se fala em incorporação, beleza? Então isso não é um direito do servidor público segundo a lei orgânica do DF. Beleza? Então até agora nós temos o quê? A letra B. Muito bem. É a resposta, tá? Já que ele não quer direito do servidor público, letra B. Mas vamos ver as demais. Porque afinal de contas vamos aqui justificar que é dessa forma que a gente tá justificando os itens que está lá naquele livro que eu falei para você, aquele livro de lei orgânica do DF, aquele livro bacana que você deve adquirir, tudo bem? Muito bem, muito bem. Esse mesmo, hein, João? Ficou legal, ficou legal, ficou legal, João. Jabazinho feito, volta para a questão letra C. Proteção especial a servidores gestante ou lactante, inclusive mediante adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável sua saúde e a do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. Artigo 35 da Lei Orgânica do DF, inciso 3º, certinho, reprodução literal do que está lá. Professor, sofreu alteração? Não? Não sofreu alteração, é isso mesmo. Professor, mas sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens? Sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. Quem diz isso aqui, turma, é a Lei Orgânica do DF. Tudo bem? Então um exemplo aqui, professor, me dá um exemplo para eu visualizar. Bom, imagine o seguinte, turma, que a gente tem uma servidora pública que é uma policial militar e ela ficou grávida. Ela vai conseguir desempenhar as funções dela grávida? Aí, ali, por exemplo, se ela for do patrulhamento com cães? Não. E aí o que a gente faz com ela? A gente pega ela e coloca no serviço administrativo. Ela vai lá para o serviço administrativo, que no caso seria aqui aquele serviço do CIAD, ficar lá no rádio patrulha. Atenção, atenção, acaba de acontecer. Entendeu? É isso. Então, é a possibilidade. Então, mudança temporária de suas funções, tá? Eu gosto de colocar aqui, turma, atribuições, para não confundir com desvio de função, tá? Porque são coisas distintas. Bom, duração do trabalho normal superior, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, facultado ao poder público conceder a compensação de horários e a redução da jornada nos termos da lei. Bom, turma, aí é o seguinte, tá correto também, a lei orgânica do DF aplica dessa forma, não superior a 40 horas semanais e 8 horas diárias, mas a lei do CAM 840, tá? A lei complementar 840, a lei que declara o regime jurídico único dos servidores públicos, diz 30 horas semanais e 6 horas diárias. Aí, turma, você tem que estar atento ao enunciado da questão. Isso por quê? Porque já foi objeto de prova de concurso público, a prova que foi aplicada ano passado para a Secretaria da Cultura, Secult, e essa questão, ela falava justamente sobre a questão do horário de trabalho do servidor público, e causou um rebuliço danado, porque muita gente errou, tá? Porque ele fez uma confusão, a banca examinadora de forma proposital já fez isso.
E aí você tem que estar atento para não errar na hora da prova e ficar atento, tá? Para você não errar aí. Beleza, olha só. Como é que vai fazer aí, ó? Eu vou até ler para você como é que ficou a questão que caiu na prova. Ele caiu assim, ó, dizendo assim: salvo disposição legal em contrário conforme disposições do próprio regime jurídico único dos servidores públicos efetivos do governo do Distrito Federal. Então, quando ele falava isso, se ele tá falando conforme o próprio regime jurídico único dos servidores públicos do Distrito Federal, turma, regime jurídico único dos servidores públicos do Distrito Federal, eu entendo ter, que, turma? Que é a Lei Complementar 840. Então, a resposta correta era o quê? 30 horas. Beleza? Professor, sério que isso aconteceu? Sério, e lá ele colocava vários itens, 20 horas, 30 horas, 40 horas, tá? Isso você também pode aqui, tá? Tendo acesso na questão de número 34 do nosso livro aqui, tá beleza? Tá? Quando se tratar de Lei Complementar 840, que a Suzeli comenta com vocês, beleza? Fechou? Deixa de comprar não, hein? Deixa de comprar não, 30 reais. Gente, seguinte, vamos lá. Letra E. Atendimento em creche pré-escola a seus dependentes de até 7 anos incompletos, preferencialmente em dependência do próprio órgão ao qual são vinculados ou na impossibilidade em local que pela proximidade permita a amamentação durante o horário de trabalho nos 12 primeiros meses de vida da criança. Turma, esse item aqui é exatamente a antiga redação, tudo isso aqui era como estava antes, tá, da emenda 80. Antes da emenda 80, é igualzinho está aqui. Por isso que o item antes era verdadeiro. Tudo bem? Antes da emenda 80, a redação, tá, do artigo 35, inciso 4º, era exatamente essa, tá? Essa era a redação, tá? Agora, depois da emenda 80, tá? Pós emenda. Opa, ficou feio pra caramba isso aqui, né? Vamos lá, vamos colocar. Após emenda 80, o artigo 35, inciso 4º, sofreu alteração. E essa alteração hoje diz o seguinte, lá na Lei Orgânica do DF, quando ele vai falar sobre o artigo 35, inciso 4º, ele fala assim, olha, será assegurado o direito, ele fala, dentro dos direitos dos servidores públicos do Distrito Federal, né, que no artigo 35, né, no caput, ele fala isso, aí no inciso 4, no artigo 35, ele fala, são direitos dos servidores públicos sujeitos ao regime jurídico único, além de ser assegurados no parágrafo 2º da Constituição, parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal. Aí inciso 4, ele fala assim, atendimento em creche e em pré-escola a seus dependentes nos termos da lei. Então, presta atenção. Hoje, ele só o quê, turma? Ele só assegura o direito. Hoje, ele só assegura o direito. Ele não fala mais em idade, tá? Ele só assegura o direito à creche ele só assegura o direito à creche e pré-escola. Tudo bem? Só faz isso. Portanto, hoje esse item está o quê? Errado, porque não tem mais isso. Detalhe, na nova redação também não tem mais essa questão aqui do direito à amamentação nos 12 primeiros meses de vida da criança. Então isso aqui está errado. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos duas questões incorretas nessa questão. Ou seja, com o advento da emenda 80, a questão passou a ter dois itens incorretos. Letra B e letra E. Tudo bem? Tranquilo? Bom, isso aqui já é mais outra dúvida que um aluno tinha e nós acabamos de tirar, tá? Na verdade aqui é a Jussara também que mandou aí uma mensagem no WhatsApp pra gente, beleza? Bom, baseado nisso, aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês. E se a banca examinadora, porque a Funiversa, turma, a Funiversa ela tem um pacto com o Demo. Ela tem um pacto com o Demo, que ela faz umas perguntas cabulosas e quando chega na hora da prova você não sabe. Por quê? A gente acabou de ver que o artigo 35, inciso 4, ele não mais menciona a idade. Mas e se ele quiser? Ele pode fazer isso? Poder não pode, mas ele vai acabar fazendo, né? Então, turma, diante dessas situações, eu quero que você fique bem atento. Olha o que diz essa questão. Essa questão diz assim, ó. O direito à creche, o direito à creche é um direito do servidor público presente na Lei Orgânica do DF, em seu artigo 35, garantindo esse direito para a criança de até 4, 5 anos, 6 anos incompletos, 7 anos e maiores de 18. Caracas, professor, maiores de 18
É, né? Vai dizer que você nunca cuidou daquele bebezão maior de 18 anos, hã? Hã? Entendeu, né? Picareta, seguinte, vamos lá. Bom, a lei orgânica a gente já sabe que ela não fala em idade, no artigo 35, inciso 4º. Mas é o seguinte, eu tenho que assinalar alguma coisa aqui, porque tá aí, né? Então é o seguinte, gente. A lei orgânica sofreu uma emenda, né, ano passado, aí você vai dizer a emenda 80. Não. A emenda 79, que altera a parte da educação. E foi aprovado junto com a emenda 80 e tal. E aí, ela alterou, tá, o dispositivo do artigo 223. Hoje, o artigo 223, incisos 1º e 2º da LODF, diz o seguinte, que o direito à creche será garantido para as crianças de 0 a 3 anos. Agora, o direito à pré-escola será assegurado para as crianças de 4 a 5 anos. Isso quer dizer o seguinte, com o advento da emenda 79, hoje, se ele quisesse responder aqui, mesmo que ele não colocar, mas ele pedindo para que a gente respondesse uma questão, a gente marcaria o quê? Letra B. Ah, professor, eu iria responder 5 anos. Mas eu iria responder 5 anos porque a Constituição Federal, em seu artigo 208, fala em quê? Fala lá para mim que é garantido até 5 anos. Pois é, e é isso mesmo, tá? 5 anos, o que diz a Constituição Federal. Beleza? Tranquilos até aqui? Bom? Ah, rapaziada que tá fazendo prova aí para a parte de segurança pública. A LEP, a Lei de Execuções Penais, ela mantém o artigo ainda 89 desatualizado, tudo bem? E lá ele fala 6 anos. Isso quer dizer o seguinte, turma, cada uma dessas questões você vai responder conforme o enunciado da questão. Se ele perguntar conforme a lei orgânica do DF, lei orgânica do DF está aqui, 5 anos. Se ele perguntar conforme a Constituição Federal, está aqui, 5 anos. Se ele perguntar conforme a Lei de Execuções Penais, 6 anos, beleza? O que manda no enunciado da questão é conforme a legislação que você está estudando. Fechado até aqui? Muito bem. Próxima questão aí. Ah, turma, isso aqui é legal, ó. Escriturário do BRB, Banco do Brasil, BRB, no que concerne aos servidores públicos do Distrito Federal. Isso aqui, turma, foi a Carline que mandou para mim, e aí lá do Gran Curso Gama, né, que mandou essa questão para mim, falando, professor, eu comprei um livrinho aqui, eu fiquei doida. Por quê? Porque foi o seguinte, ela respondeu a questão, e ao responder a questão, ela colocou como verdadeiro. Vamos ao item? Vamos lá. O item diz assim, para efeito de aposentadoria do servidor público, a lei orgânica do DF assegura a contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozados. E por que a Carliene colocou verdadeiro, turma? Porque o artigo 41, parágrafo 6º da LODF, ele descreve exatamente isso, tá? Ele descreve exatamente isso. Agora, tá? Esse dispositivo, turma, que está dentro do artigo 41, parágrafo 6º, ele é o quê, turma? Ele é inconstitucional. Inconstitucional. Se é inconstitucional, ele tem validade legal? Não, ele não tem validade legal. Isso quer dizer o seguinte, turma, que na prática, ninguém vai computar em dobro os períodos de licença-prêmio não gozados. Ninguém computa. Beleza, professor, mas se é inconstitucional, então tinha que colocar aqui que está errado, que nos termos da Constituição Federal. Olha, absurdo. Ô, cabeçudo do céu. Presta atenção, animalzinho. Para efeito de aposentadoria do serviço público, a LODF, turma. Ele está perguntando o quê, turma? Conforme a lei orgânica do DF. Tudo bem? Se ele perguntou conforme a lei orgânica do DF, ele quer o quê, turma? Ele quer literalidade da lei, tá bom? E se ele quer literalidade da lei, o item, então, de acordo com o texto da lei orgânica do DF, está correto, tudo bem? O item, então, está correto, é verdadeiro. Fechado? Tranquilo até aqui? Ah, tem que ficar atento. Por que eu tô falando isso? Porque quando ela foi ver lá, no material que ela havia comprado, tinha comentários, e no comentário falava então que ela deveria responder que o item estava errado nos termos da Constituição Federal.
Daí ela foi muito curiosa e foi até o site do CESP. E até ir ao site do CESP, encontrar a questão lá que foi aplicada para o BRB, ela viu que a questão estava correta e não errada, como dizia o material, né? Então, o que eu quero dizer para ela ficou feliz que estava de acordo com o CESP, que ela está, então, interpretando da maneira correta. E cuidado com esse material que você está estudando aí, tudo bem? Tá? Eu até dei um conselho para ela fazer a mesma coisa que Tio Meia já dizia, quer dizer, que Sandra de Sá já dizia, joga fora do lixo, tudo bem? Olha, gente, eu espero ter ajudado vocês com essas resoluções de exercício. Eu quero que vocês comentem muitas coisas aqui, comentem muito mesmo se gostaram ou não. Bom, e deixa isso aí para todos aqueles que você tem, amigos e colegas que vão fazer concurso público. Por fim, eu queria agradecer aqui a Laiane, a Sinara, ao Pablo, ao João, tá? A todo mundo aqui da equipe do Aula Móvel, que sempre dispõe e disponibiliza essa ferramenta aqui de estudo para você. Eu sei que a vida de concurseiro é difícil, mas isso não quer dizer que vai ficar difícil o resto da vida, tá? Essa é a minha forma de ajudar você que está com pouco dinheiro. E é uma forma também de divulgar meu livro, né, galera? Ó, não deixa de comprar não, que o Bernardo, turma, o Bernardo e a Ana Clara, que são os meus filhos, estão loucos, porque vai chegar o Joaquim. E aonde a gente vai colocar esse menino, gente? Compra o livro, que é pra fazer o parto. Valeu? Um beijão, galera. Fica com Deus. Fui!